Uma palavra amiga, com o Bispo Odivan. Diz assim: as 7 igrejas, depois, Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e o quê? Olha para mim, por favor, que eu já quero fazer um parênteses aqui e ensinar você uma coisa importantíssima. Antes de eu chegar na Igreja Universal, antes de eu entregar minha vida para Jesus, eu ouvi muitas teses sobre a morte, sobre o que acontece após a morte. Então, o que acontece? Eu já fui espírita kardecista. Lá se aprende sobre a reencarnação, que a pessoa morre e reencarna. Eu já fui macumbeiro. A maior parte dos terreiros de Umbanda, Quimbanda, Candomblé também ensinam reencarnação, porque eles não podem ensinar céu e inferno. Muitas religiões são assim. Muitas religiões no mundo ensinam reencarnação. Tem religião que chega ao absurdo de ensinar que se a pessoa era boa, ela vira um anjo, que se ela má, vira um capeta. E nada dessas teses são verdadeiras. Na verdade, o senhor tem que saber no que o senhor crê. A senhora tem que saber no que a senhora crê. Nós, cristãos, temos como base a Bíblia. Então, se você fala assim, mas eu não acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, então tudo que a gente possa ensinar ou falar dentro de uma igreja vai ser em vão para você. Mas é que a Bíblia foi escrita por homens. A Bíblia foi escrita em 1500 anos. A Bíblia, ela é espetacular, porque é um livro que teve dezenas de escritores, e todos os escritores, eles dão seguimento à história que um começa e o outro continua. É um livro completo, escrito por homens, sim, mas todos homens inspirados por Deus. Ele não é um livro de histórias figurativas. A Bíblia é um livro de histórias verídicas, reais. Então, se você não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, fica sem nexo tudo que nós falamos. Mas se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, então você não pode se basear em outras coisas. Quando eu era católico, apostólico romano, eu aprendi que a pessoa morria, ia para o purgatório, a família ficava rezando missa, acendendo vela, rezando o terço, rezando o rosário, e a pessoa saía do purgatório e ia para o céu. Mas você pode pegar a Bíblia do Papa e ler de capa a capa, você nunca vai achar a palavra purgatório. O que tem na minha Bíblia, tem na Bíblia católica. Não interprete mal a colocação. O que tem na minha, tem na Bíblia católica. E se você ler a Bíblia católica de capa a capa, você só vai achar uma coisa: céu para quem entrega a vida para Jesus e obedece a palavra, inferno para quem não entrega a vida para Jesus e não obedece a palavra. Aí sabe o que eu falava quando eu era doidão, incrédulo? Eu falava assim: mas ninguém nunca morreu e voltou para falar como é que é. Ninguém nunca morreu e voltou para falar como é que é. Você nunca mais vai poder falar isso depois de hoje. Nunca. Buda morreu e não voltou mais. Maomé morreu e não voltou mais. Inúmeros papas morreram e nunca voltaram. Os líderes hindu morreram e nunca voltaram. O único ser humano na história da humanidade que morreu, ficou 3 dias morto e ressuscitou. Esse único ser humano foi quem? Então, se alguém pode falar do céu e do inferno com propriedade e prioridade, esse alguém é quem? Jesus. E é Ele que ensina sobre o céu e o inferno. O único ser humano que morreu, ficou 3 dias morto e ressuscitou. Então você tem que ter consciência que você tem que entregar a vida para Jesus. Você tem que ter consciência que você tem que se batizar nas águas. Você tem que ter consciência que você tem que abandonar o pecado, obedecer a palavra. Se Jesus volta, você está salvo. Se você morre, vem os anjos e levam você para o céu.
Mas se você continua caindo na gandaia, vivendo do teu jeito, crendo do teu jeito, tendo fé do teu jeito, e morre sem entregar a vida para Jesus e sem obedecer a palavra, vem os portadores da morte, arrastam a tua alma para o inferno. Ô bispo, e quem acha esse negócio de inferno palhaçada? Fique tranquilo, você vai para lá do mesmo jeito, porque Deus não vai mudar a Bíblia porque você acha que é palhaçada. Por isso que Marcos 16:16 está escrito assim: quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê e não se batiza será condenado. Então existem muitas definições sobre o que acontece após a morte, mas a Bíblia ensina que existe o céu e o quê? E se você crê em Deus, você crê em Deus porque a Bíblia fala de Deus. Se você crê em Deus, é justo que você não creia em mais nada além do que está na palavra. E a palavra ensina que depois da morte é céu e inferno e acabou. E quem decide para onde vai é cada pessoa. Amém? Então vamos repetir. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, o que foi morto e o quê? Quer dizer, é Jesus falando. Conheço as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Qual o significado disso aqui? 2. Primeiro, Deus está dizendo: eu conheço a tua luta, eu conheço a tua batalha, eu conheço a tua guerra, eu conheço a tua perseverança, eu conheço as lágrimas que você tem chorado, os momentos que você acha que a tua vida não tem solução. Depois dessa parte que Deus mostra que sabe quem é você e o que você está passando, Ele diz: e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, antes são sinagoga do diabo. Quem são essas pessoas que se dizem judeus e não são? Olha para mim, são as pessoas que se dizem de Deus quando na verdade estão servindo ao diabo. Então cuidado com essas pessoas que se dizem ser de Deus e enchem a tua cabeça, falam besteira. Cuidado, seja grosso com a pessoa que fala besteira. É melhor você perder a amizade dela do que perder a salvação. Deu para ouvir essa frase? É melhor perder a amizade dessa pessoa do que perder a tua salvação. Procure pessoas na igreja que sejam de Deus, nascidas de Deus, que tenham o Espírito Santo, que quando você conversa elas te levantam. Procure pessoas da igreja que te dê alegria, ânimo, que você conversa e você diz: realmente essa pessoa é de Deus, não só pelas palavras, mas pela conduta e pela vida dela. Pessoas assim você pode ter como amigo. Uma pessoa que fala besteira, pessoas que falam derrotas, pessoas que têm maus olhos com as coisas de Deus, fuja dela. Perca a amizade dela, mas não perca a tua alma. Continuando. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Aí Deus fala assim: ser fiel até quando? E dar-te-ei a coroa da vida. Aqui 10 dias, na verdade, para algumas pessoas é 10 anos. São as tentações que o diabo coloca, a prisão que o diabo coloca, são os problemas, as dificuldades. Por isso que você tem que ser guerreiro, por isso que você tem que ser de fé, por isso que a Universal tem um jeito diferente de ser, porque para enfrentar o diabo não pode ser no paz e amor, não. Ninguém enfrenta capeta na paz e amor, não. Para enfrentar o diabo tem que ser uma fé violenta, uma fé agressiva, uma fé que vai para cima dele e bota ele para correr. Porque ou você vence o diabo ou o diabo te vence. Ou você bota ele para correr ou ele vai botar você para correr. Eu prefiro colocar o diabo para correr. E você? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 2, versículo 8 ao 11. O que é a segunda morte? Olha para mim. O que vencer, duas coisas importantíssimas, ó. Aquele que perseverar até a morte, não é até a metade, é até a morte, até o fim. Esse vai herdar a coroa da vida, que significa vida eterna. Aquele que vencer, a segunda coisa,
não sofrerá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? Depois você lê Apocalipse 20 e 21. A segunda morte é onde passará a eternidade todos os que morreram sem Jesus. Olha para mim, para você aprender. A pessoa morre hoje sem salvação, ela não vai para a segunda morte, ela vai primeiro para o inferno. E aí a pessoa fica no inferno sendo queimada até a última volta de Jesus. Depois que Jesus voltar pela última vez, todos que estão no inferno vão sair do inferno, vão para frente do trono branco de Deus, e Deus vai abrir o livro da vida da pessoa e vai mostrar para a pessoa por que ela estava no inferno. Deus vai mostrar para a pessoa todas as chances que ela teve de ir para o céu e que ela não aceitou. Depois que Deus mostrar, porque Ele é justo, depois que Deus mostrar, essa pessoa será pega e lançada na segunda morte. O que é a segunda morte? O lago de fogo e enxofre, que é 7 vezes mais quente que o inferno. E lá no lago de fogo estará o diabo, a besta, o falso profeta, o anticristo, todos os demônios com as pessoas que morreram sem salvação. Você está pronto para ir para lá? Bispo, o senhor é maluco, é? Porque se você não estiver pronto para ir para o céu, você está pronto para ir para o inferno. Então você tem que se aprontar para ir para o reino de Deus. Vamos ver a explicação que o bispo deu aqui. Diz assim: Esmirna era uma rica cidade portuária e comercial na Ásia Menor. Atualmente, Izmir, a terceira maior cidade da Turquia. A igreja cristã que havia ali era pobre e perseguida. O sofrimento pelo martírio era uma característica desta igreja, pois o seu fundador, Policarpo, foi queimado o quê? Quer dizer, quem fundou a igreja nessa cidade foi queimado vivo pelos perseguidores de Roma, que não aceitavam o fato de os cristãos servirem ao Senhor Jesus ao invés de César. Milhares também foram martirizados depois dele. Lá embaixo, ao ser oferecido a vida e liberdade, se amaldiçoasse o Senhor Jesus, quer dizer, se a pessoa amaldiçoasse Jesus, ela tinha vida e liberdade. O ancião Policarpo respondeu: há 86 anos sirvo ao Senhor, e Ele só me tem feito o quê? Bem. Como poderia eu agora amaldiçoá-lo, sendo Ele o meu Senhor e o quê? Você vê que bacana? Ofereceram vida e liberdade para ele se ele amaldiçoasse Jesus. E ele disse: eu sirvo Jesus há 80 e poucos anos, só me fez bem, por que eu vou amaldiçoar ele? Continuando, a perseguição aos cristãos continuaram ao longo dos séculos, centenas de milhares, alguns estimam o quê? Milhões, foram mortos na Europa durante a Santa Inquisição entre os séculos 13 e 19. A morte por tortura dos que não aderiram à Igreja de Roma foi oficialmente abolida no século 19. Tão pouco tempo atrás, hein, pessoal? Meu Deus do céu. Século 19. Mas as perseguições à fé evangélica continuam de formas mais sorrateiras até os dias de hoje. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Às vezes a pessoa vem na igreja e diz assim: poxa, bispo, lá em casa eu sou tão perseguida por causa da igreja. Ninguém é perseguido por causa da igreja e nem por causa da fé. A pessoa que busca Deus na Universal, ela é perseguida por causa de duas coisas lá fora. Posso falar? A pessoa que é da Igreja Universal, ela é perseguida por causa de duas coisas lá fora. Primeiro, ou ela está na igreja e faz tudo errado, então ela está na igreja, mas mente,
está na igreja e tem amante, está na igreja e adultera, está na igreja e é alcoólatra, está na igreja e rouba. Então todo mundo persegue ela porque ela quer dar uma de santinha, quando na verdade é pior do que os outros. Primeiro motivo que a pessoa que vem na Universal é perseguida na casa, na família. Segundo motivo, vida derrotada. Porque se a tua vida muda em tudo, principalmente aqui, ó, é uma realidade, não tem como fugir. A pessoa é perseguida quando está na Universal, ou porque ela não obedece a palavra e dá mau testemunho, ou porque ela não conseguiu vencer ainda. Porque a pessoa que está na Igreja Universal, que obedece a palavra, ela tem caráter. E se tem caráter e vive na fé, ela vence. Ela não é perseguida, pelo contrário, ela é respeitada. Amém? Diz assim: quem se opõe a seguir verdadeiramente a fé cristã, tem que saber, ela ameaça aos poderes desse mundo, que não aceitam nem se sujeitam ao Senhor Jesus. Por isso, os verdadeiros cristãos sempre serão o quê? A tribulação era uma das características principais da igreja em Esmirna, que estava sendo triturada pela perseguição. Mas sem querer, os seus perseguidores contribuíram para aumentar a qualidade de obra, de fé, de fidelidade dos cristãos daquela cidade ao Senhor Jesus Cristo. Deus permite que todos os que são realmente dele passem pelo crivo das tribulações, para o seu próprio benefício. Do contrário, ele jamais o quê? Olha para mim só um pouquinho. Tem lutas que você passa que não é o diabo. Tem lutas que você passa que Deus permite para você se aproximar mais dele. Olha para mim e vê se não é verdade. Quando está tudo muito bem, mas tudo muito bem, tudo dando muito certo, mas tudo muito bom, normalmente a pessoa ora menos, jejua menos, lê menos a Bíblia e vem menos na igreja. Só me ajude. É verdade ou não é? Porque ela não tem problema nenhum, está tudo dando tão certo, que ela já se dá o luxo de ficar em casa no domingo, não vir mais na igreja, ela já não vem mais lutar contra o diabo na sexta-feira, porque está tudo tão bom. Então às vezes Deus permite que a pessoa passe uma luta, e não é nem diabo, que é para ela orar mais, jejuar mais, vir mais na igreja, se entregar, se render, para ela buscar mais e se renovar e ser salva. Porque muitos se perderam porque estava tudo bem. Lembre-se desse ensinamento. Paramos aonde? Não somente isto, né? Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. Romanos 5, 3 e 4. Se não houver tribulação, não haverá perseverança, experiência e muito menos esperança. A falta de tribulação neutraliza a ação da fé e, como consequência, faz o cristão se acomodar. Veja, por exemplo, a igreja de Éfeso não tinha tribulação, mas estava morrendo espiritualmente na sua autossatisfação espiritual, por ter abandonado o seu primeiro amor. Continuando, Esmirna, por sua vez, foi considerada uma igreja rica, apesar da sua pobreza material. A sede por bens materiais tem sido um verdadeiro laço diabólico para os cristãos desavisados. Pois se agarrar às riquezas materiais, tem sempre a pobreza espiritual como consequência. Não é que a riqueza não é uma coisa boa para o cristão. A riqueza, principalmente, ou qualquer outra coisa, não deve interferir no seu relacionamento com quem? É aquilo que eu falei há pouco. Só não guardo o estudo ainda, só para me concluir. Às vezes o casamento está tão bem que a mulher nunca mais lutou pelo casamento. Quer dizer, espera ter um problema no casamento para lutar. Às vezes a vida financeira está tão bem que a pessoa já não luta mais.
Às vezes a vida da pessoa num todo está tão bem que a pessoa já não luta mais. É onde o diabo vem e destrói. Uma palavra amiga com o Bispo Odivan.